Boa noite. Boa noite. Ajeitando o cabelinho antes de todo mundo entrar. Oi, Vânia. Oi, mãe. Oi, Renato. Ai, não tô muito feliz com o meu cabelo, mas vamos lá, né? Vai acontecer mesmo assim. Oi. Boa noite. Com quem falo? Ah, eu gosto sempre que vocês puderem me passar o nome de vocês para quem tá com o Instagram com o perfil que não é o seu nome, que daí eu posso dar boa noite. Obrigada. Não, meu cabelo hoje não quis me ajudar muito. E me fala seu nome para eu poder te chamar pelo nome, eu acho muito mais gostoso, mais humanizado. Boa noite, todo mundo está entrando enquanto o Facebook e o Instagram vão avisando todo mundo que a gente está online. Começar uma semana incrível, uma semana produtiva. Oi, Renato. Vamos começar uma semana aí aquecendo os motores, né, para projetos, para ideias, para negócios. É assim que tem que funcionar, né? A gente tem que acreditar que a semana vai ser produtiva e fazer com que a semana seja produtiva, né? Eu vou dar só mais uns minutinhos enquanto as redes vão. Oi, Lúcia, bem-vinda. Olá, Ellen, bem-vinda. Obrigada por estar aqui. E quem não botou seu nome aqui ainda, ó, coraçõezinhos para vocês também. Quem não colocou o seu nome, vai colocando, fica mais fácil da gente ir se comunicando pelo nome. Eu acho muito mais simpático, né? O meu, vocês sabem, sou Milena, estou aqui para mais uma semana produtiva. Quem tá com o som? Oh, tem um som bem alto. Acho que é o teu, Renato. Ah, agora melhorou. Tava fazendo bastante eco aqui. Mãe dos gêmeos, Enzo e Heitor, bem-vinda. Gêmeos, uau! Sempre foi meu sonho ter gêmeos. Carol, Dimitri, bastante gente. Vamos lá que ele vai avisando. E enquanto não começa, vou fazer uma coisinha aqui. Então, pronto, vamos lá. Fernanda, ó, vão entrando e se quiser deixando o seu nome para eu poder saber com quem que eu tô conversando. E aí a gente vai começando, né? Porque afinal de contas. Oi, Silvia! Ai! Acabei de me empolgar aqui. Oi, Vânia, vamos lá, todo mundo, para mais uma semana, começando essa primeira live. Oi, Sil, bem-vinda. Essa é a primeira live da semana, né? A gente tem mais uma agendada e ao final dessa live eu vou contar uma novidade para vocês. Espero que todos gostem, eu estou super empolgada. Essas lives têm sido muito bacana, até para mim, que estou relembrando muitos assuntos que são importantes, que às vezes no fluxo do dia a dia a gente acaba não se atende a tantos detalhes do nosso negócio. E quando eu falo negócio, eu gosto de reforçar que às vezes para você transformar uma ideia em projeto, não necessariamente você tem que ter uma empresa, né? Então, quando eu falo negócio, é aquele projeto que você está desenvolvendo, seja ele um projeto de evento, um projeto de um lançamento de um produto, um serviço novo, enfim. E então as lives também têm me ajudado. As lives também têm me ajudado a retrabalhar alguns tópicos, inclusive na minha empresa. Eu estava produzindo um conteúdo e lembrando, meu Deus, tem uma coisa que eu deixei escapar, que eu estou ensinando as pessoas a fazerem que eu não fiz no meu negócio. Então está sendo útil para mim também. Eu estou muito feliz por esse processo que eu também estou vivendo. Bom, o tema de hoje, né? Eu quis trazer esse tema hoje, né? Vamos. Ai, nossa, fiquei sem fôlego agora, gente, que horror. Parece assim que eu subi uma escada.
Calma aí. Ui, me deu até um negócio. Vamos começar. Vamos aproveitar que eu sei que tem mais gente entrando, então eu estou deixando todo mundo entrar antes de começar efetivamente o conteúdo, porque por mais que ele fique aqui online, né, eu sei que é legal pegar o conteúdo desde o começo para a gente concluir um raciocínio, né? Que é assim que eu penso, né? Quando a gente está aqui discutindo, eu também. Oi, Suelen, bem-vinda. Ah, é a Suelen que me mandou mensagem. Que bom que você veio, viu? Que legal, gente. Olha só, tem gente que realmente está utilizando os conhecimentos para tentar transformar, né, o negócio, ou dar uma guinada, ou encontrar um caminho diferenciado a partir de algumas coisas que a gente conversa aqui. Então, eu fico super feliz desse conteúdo estar sendo útil, né? Eu recebi uma mensagem super bonitinha esse final de semana, falando que a linguagem que eu utilizo é uma linguagem acessível, fácil de entender. Então, isso me deixa ainda mais feliz, porque além de eu estar passando algo que eu acredito, que eu acho importante, que pode contribuir para vocês como contribuiu para mim, eu posso manter a minha linguagem, né? Que, enfim, é a minha verdade, é o meu jeito de falar, e isso acaba envolvendo, e eu fico muito feliz. Oi, Joyce, bem-vinda! Bem-vinda. Então, agora a gente pode começar efetivamente o conteúdo, né? Para a gente poder aí ter aí uns 30, 40 minutos de conversa produtiva, tá? Quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, pode colocar aqui. Se eu não conseguir responder na sequência, eu posso jogando essas perguntas para outros temas ou respondendo também pelos stories, porque eu sei que tem bastante gente que gosta de ir por lá. Oi, Joyce, bem-vinda. Então, bem-vindos a todos. Obrigada por estarem mais uma noite aqui, a primeira live da semana, que eu coloquei o tema como não, que eu acho que é um tema muito, muito interessante, que é como ser notada pelas pessoas certas. Esse é o título, né, que nós demos que eu dei para a live. O que significa isso, tá? Na verdade, é como ser notada pelas pessoas certas, significa como você tem certeza que você está se comunicando com as pessoas corretas, né? Quem é o teu público-alvo? Você fala com as pessoas certas? Porque conheço algumas situações que a gente vai conversar ao longo da conversa, de pessoas que têm um produto incrível, de pessoas que têm algo muito especial para entregar, mas elas não conseguem chegar nas pessoas certas. E aí, gente, por mais especial que o teu produto, teu serviço, que a tua entrega seja, se você não estiver falando com as pessoas que realmente querem esse produto, precisam desse produto, ou percebem o valor desse produto, infelizmente, eu tenho uma coisa para dizer, tá perdendo tempo. E possivelmente perdendo dinheiro também, né? Porque a gente está falando de negócios, né? A gente fala de trabalhar com amor, de fazer o que ama, mas todo mundo tem conta para pagar. Todo mundo acaba buscando um caminho de prosperidade, muitas vezes fazendo o que ama, mas precisa se manter. Gente, pera, deixa eu tirar isso aqui. Não sei se eu tirar o som, será que eu vou perder o som de vocês? Mas eu vou diminuir um pouquinho. Eu recebo as mensagens por aqui e ele avisa. Então, por mais amor que a gente coloque nos nossos projetos, a gente precisa fazer eles virarem algo sustentável, que tenha rentabilidade. E se a gente não estiver falando com as pessoas certas, se as pessoas certas não nos ouvirem, vai ser um esforço e um investimento, muitas vezes em vão, né? Então, antes de eu te perguntar se você está falando com a pessoa certa, eu queria primeiro que você fizesse uma reflexão que eu fiz para as minhas alunas, e eu sei que algumas delas exercitaram esse... Gente... Que é o seguinte, aqui em casa, essa hora ainda tem movimento, então não liguem se de repente acontecer aqui um movimento. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte: você sabe reconhecer, você se conhece o suficiente para saber as suas habilidades, para saber o que você tem de diferente, o que você tem de especial para entregar para o mundo? Esse processo de autoconhecimento, quando você está empreendendo, abre parênteses, empreendendo não significa, de novo, abrindo um negócio, porque eu recebo às vezes comentário
dizendo, Milena, mas eu não quero abrir um negócio. Ok, você pode não querer abrir um negócio, mas você quer botar suas ideias para o mundo de alguma forma, seja trazendo, né, dentro da empresa uma ação diferenciada, oferecendo uma ideia de um produto diferenciado, ou efetivamente abrindo o teu próprio negócio. Mas então tá. Você sabe dizer o que você é dentro desse teu processo de intenção de empreender ideias, empreender projetos e fazer algo diferente no mundo? Você se reconhece o suficiente para saber qual é o valor que você entrega para o mundo, né? O que você tem de diferente, o que você tem de especial e que você traz, e que você consegue carregar isso nos seus projetos? Porque muitas vezes essa falta do autoconhecimento faz com que você passe muito... Tá travando? Puxa vida, olha, eu não tenho certeza, mas talvez, será que não pode ser a tua internet? Porque aqui tá tranquilo, mas se alguém tiver com dificuldade, me avisa. De repente eu falo um pouquinho mais devagar para ver se ajuda, tá? Mas vamos tentar ir continuando. Qualquer coisa vai me avisando, tá? Bom, esse autoconhecimento... Tá travando mesmo? Tá travando aí, Renato? Tá travando a internet? Não. Tá, gente. Vamos lá, vamos tentar. Vamos ver. Tem que sair. Não, tranquilo. Sil, quem não puder ficar online, não se preocupa que vai estar gravado. Mas assiste até o final, porque tem uma surpresinha no final, tá? Então, Sil, não deixa de assistir, tá bom? Bom, vamos lá. Esse processo de autoconhecimento, ele contribui muito para esse alinhamento da tua forma de se posicionar e de se comunicar para o mercado. Por quê? Porque quanto mais você se conhecer, mais reconhecer os teus valores, as tuas habilidades, os teus pontos fortes, você vai trabalhar para ressaltar isso dentro da tua forma de trabalhar, da tua forma de entregar os teus projetos para o mundo. Então, quando eu te pergunto se você conhece as suas habilidades, eu te convido a fazer essa reflexão de uma forma... Existem técnicas, existem ferramentas que vão te ajudar, né? Mas é muito importante que você se dê a esse trabalho de saber o que você tem de valor, porque você tendo esses pontos bem claros, quando você for apresentar os teus projetos, quando você for conversar com as pessoas, você tem que ressaltar esses teus pontos fortes, né? Porque assim, sabendo o que você tem de especial, você vai poder começar a entender com quem você vai poder conversar. Pessoas que entendam e que valorizem essas suas habilidades. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que falo, que a minha fala é cheia de amor e cheia de prosperidade, se eu for conversar com uma pessoa que tem uma linguagem extremamente burocrática, comercial, né? Talvez as nossas linguagens não... que exista um conflito muito grande nas nossas linguagens. Não que a gente não possa se relacionar. Não que eu não possa... que ela não possa enxergar o valor das minhas ideias, dos meus projetos. Só que ela vai buscar na minha linguagem uma fala que eu não vou conseguir trazer para ela, né? Porque o que eu vou trazer para ela talvez seja algo emocional, que mexa com gatilhos emocionais, que traga uma outra perspectiva de valor... E ela vai esperar que eu entregue para ela números. Então, talvez a nossa conversa não consiga se alinhar, né? Porque sabendo quem eu sou, eu também posso começar a entender as pessoas com quem eu vou falar. Uma coisa que nós fizemos um exercício que eu faço bastante quando eu vou desenvolver os meus projetos, né? Porque, só para eu ilustrar para vocês, eu tenho duas demandas. A demanda que o meu cliente diz para mim, diz assim, Milena, eu preciso de um projeto para atender essa necessidade X, e eu tenho a demanda minha, que é aquela de que eu tenho as minhas ideias e que eu quero apresentar para o mercado, então eu tenho que buscar o meu cliente. E aí eu faço um exercício de estabelecer quem é o meu cliente ideal, né? Quer dizer... baseado na minha linguagem, baseado no que eu tenho para entregar, baseado no posicionamento da minha empresa e baseado na estratégia
do evento que eu estou desenvolvendo, eu consigo desenhar quem seria o meu cliente ideal. Porque não adianta eu entregar um projeto para uma pessoa que talvez não entenda o valor desse projeto, porque ele não está alinhado nem com o posicionamento dele. Então, quando eu desenho o meu cliente ideal, eu analiso o meu mercado, analiso as empresas que têm um perfil muito parecido com aqueles que eu quero atingir com o meu projeto, e aí sim eu faço um convite para que haja essa conexão. Então, é dessa forma que muitas vezes eu vou buscar as pessoas com quem eu quero falar, né? Porque daí eu sou proativa, eu entendo o que eu tenho para entregar para o mundo, eu entendo que a minha ideia tem um super valor, e aí eu vou atrás das empresas que eu acredito que podem agregar para o meu projeto também, né? Então para vocês entenderem a importância da gente se conhecer, para saber, inclusive, se eu consigo atender a expectativa que eu vou criar nele, né? Porque se eu vou chegar com um projeto lá, eu vou criar uma expectativa. E aí é muito importante que eu, entendendo esse mercado, entendendo o meu posicionamento, entendendo o valor que eu quero entregar através dos meus projetos, eu também consigo alinhar toda a minha comunicação, né, para que ele me entenda, para que ele me escute, para que ele me perceba, né? Porque não adianta, de repente, eu dizer para vocês que, então tá, então o meu cliente ideal lá é uma pessoa que investe muito em evento, mas que tem essa linguagem mais dura, mais concreta, mais números, e a minha linguagem é toda rosinha de coração. Ele não vai ver valor nisso, porque não é isso que provavelmente ele vai procurar, não é essa linguagem que vai haver sinergia entre ele e mim. Ele e mim ficou ótimo, né? Entre eu e ele. Então é muito importante que, ao me conhecer, ao respeitar o meu posicionamento, ao respeitar a minha linguagem, eu entenda a linguagem dele e consiga fazer com que essas duas informações se conectem, né? Então, quando eu falo de comunicação, nesse caso eu estou falando inclusive da comunicação visual que eu vou entregar. Então, assim, a minha logomarca fala o que eu estou querendo dizer. Então, o meu público, eu vou até vou colocar dentro do dicionário da Mi, para quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho lá um dicionário da Mi, existe uma palavra que significa avatar. O avatar é a personificação de um cliente ideal para mim, né? Só que não só com características geográficas, né? E socioeconômicas de mulher da idade X, localizada em tal local. Não, quando eu falo em avatar, obrigada. Quando eu falo em avatar, eu falo em entender mesmo, né? A gente fala até em praticar empatia, saber exatamente como ele se sente em relação a essa comunicação que eu estou entregando, esse produto que eu entrego, esse serviço que eu ofereço. Então, eu entendo um pouco mais os costumes, os hábitos, os gostos, os valores desse meu cliente, né? Então, se eu tenho esse cuidado de entendê-lo, né, eu vou criar uma linguagem que se conecte a ele. Então, por exemplo, quando eu criei, e aí eu digo assim, criei até de uma forma amadora, porque fui eu que fiz, e o meu know-how não é design, né? Quando eu fiz a minha logomarca, eu quis traduzir numa linguagem, numa linha manuscrita, num balão de coração, que tudo que eu falo para vocês tem muito amor ao que eu faço, eu tenho muito carinho por isso, né? Então, a minha logomarca, por exemplo, ela fala muito de mim, ela fala muito do que eu entrego de valor para o mundo. Tudo que eu falo vindo da minha verdade, né? Então não adiantava eu fazer uma logo modernosa, toda geométrica, toda alinhada, não combina comigo, porque tudo que eu trago para vocês tem essa fala cheia, carregada de coraçõezinhos. Então é importante. Então, o que significa isso? Quem não consegue perceber que ali eu tenho a minha verdade, tenho o meu coração junto, talvez não se conecte a mim, né? Então não vai entender o que eu tô querendo dizer, porque para ela aquilo não tem importância, não tem o mesmo valor, né? Então, quando eu digo para vocês que será que a gente está conseguindo se comunicar com o nosso cliente certo, você tem que pensar no contexto. Não adianta só você pensar assim, não, mas quando eu entregar um evento, eu vou botar muita tecnologia, tudo bem.
no teu resultado para aquele produto específico, você pode entregar isso, porque muitas vezes teu cliente está esperando isso. Mas no todo, na tua comunicação com ele, no teu relacionamento com ele, como que você vai se posicionar, né? Porque de repente ele vem atrás de você pensando que aquele evento vai trazer muita tecnologia, mas ele só quer conversar contigo via Skype, com reuniões, e você, quando faz uma reunião, você gosta de estar ali frente a frente, mostrando os projetos em papel, para ele sentir o cheirinho sensorial. Então, assim, se ele não entender que tudo isso é uma composição do teu posicionamento, do teu branding, enfim, talvez você não esteja falando com... Gente, muito engraçado. O meu celular caiu na minha frente. Desculpa aí, tá? Eu dou risada porque eu tô rindo sozinha, né? Porque às vezes eu esqueço que eu tô falando com um monte de gente. Mas enfim. Então, eu dou risada sozinha, senão não quer assim mesmo. Então, é muito importante que todos esses elementos, eles estejam alinhados. Porque quanto mais alinhados, mais... Desculpa. Quanto mais alinhado, mais claro vai ficando a tua comunicação e mais as pessoas que precisam, que entendem, que procuram esse tipo de profissional, esse tipo de empresa, viu? Elas vão te achar. E aí você vai ter certeza que você está se comunicando com as pessoas certas. Porque assim, ó, eu já tive o caso de ter cliente que me procurou, me fazendo perguntas, das quais, confesso a vocês que eu não queria responder. Não porque eu acho que estejam erradas as perguntas. É que eu percebi que o que ela procurava em mim não era o que eu estava preparada para entregar para ela. Ela queria, por exemplo, respostas de tipo, se eu tirar um item, vai ficar quanto? E eu respondia para ela, não, mas é que na verdade esse item específico não vai influenciar em nada na minha criação. Porque o que eu estou te criando, o que eu estou te entregando é um projeto personalizado. Então, indifere se eu vou botar 10 cadeiras a mais ou a menos. Porque o que eu quero te entregar é algo incrível que os teus clientes vão entrar e falar, uau, nunca vi um evento assim, né? Então, eu comecei a perceber que aquela conversa não estava alinhada. Porque a gente não estava se conectando. Porque eu tenho outros clientes que não me perguntam o que eu vou fazer, porque já entendem o valor que eu estou entregando no projeto, né? Então, assim, óbvio que valores são muito importantes. Óbvio que ninguém tem dinheiro sobrando para fechar um negócio, né? Mas quando o teu cliente entende o teu valor e aquilo fica muito claro dentro da tua conversa, da tua apresentação, do teu diálogo, da tua postura, dos resultados que você entrega, o cliente não te pergunta mais se vai botar 10 ou 5 cadeiras, porque isso para ele não tem, né, não é mais relevante, né? E é com essas pessoas que a gente trabalha para alcançar. Então, eu digo para vocês, falar com as pessoas certas não é uma coisa que você descobre de um dia para o outro. Não, peraí, o meu cliente é aquele que sabe investir tantos reais e dar valor ao meu trabalho. Não, é uma coisa que você conquista com o teu posicionamento continuado, né? A frequência, assim, é muito importante você manter uma frequência de linguagem, de postura. Quer dizer, não, hoje eu trabalho com tudo muito leve, mas amanhã eu mudo completamente a minha conversa e falo de números, de resultados. A pessoa vai olhar e falar, tá, mas peraí, eu não tô entendendo direito o que é importante para ti. Então, tentar manter uma continuidade de linguagem, uma verdade na linguagem, né? Porque e saber, claro, que você tem que entender se essa linguagem que você usa está alinhada ao cliente que você quer conquistar. Porque até foi uma coisa que eu conversei esses dias com uma das alunas, que é o seguinte: tudo bem, eu posso dizer para vocês que a minha linguagem é cheia de corações e que eu não quero mudar, ok? Só que se eu não tiver nenhum cliente que entende a minha linguagem, adianta eu manter a minha linguagem? Acho que não, né? Então, assim, talvez eu não que eu vou ter que mudar, até porque eu não vou criar minha essência, mas talvez eu tenha que aprender a falar de forma mais clara os números, saber interagir com as informações que ela me traz
de uma forma diferenciada. Eu passo e vivo vários conflitos que vocês nem imaginam, justamente porque a minha linguagem é toda cheia de coração, porque às vezes eu preciso entregar para os meus clientes, por mais amor que eles tenham aos meus projetos, eu preciso entregar números, eu preciso entregar resultados, né? E na hora de eu entregar um relatório, não adianta eu dizer para ela que eu fiquei muito feliz de ter feito o evento, né? Eu preciso dizer quantas pessoas vieram, qual o resultado que isso trouxe, quanto de investimento foi realizado, quanto foi previsto, quanto foi realizado. Então, né, eu acho que tem coisas que são até óbvias, a gente precisa saber se o que a gente está entregando está alinhado com a expectativa do nosso cliente. E nesse caminho a gente precisa saber quem são os nossos clientes, como é que eles esperam receber essas informações. E entregando para eles o que tiver mais de acordo com o nosso posicionamento e que não conflite com os nossos valores, enfim, com tudo que eu acho que são coisas que a gente já conversou nas outras lives sobre posicionamento, sobre proposta de valor, enfim. E aí, assim, é muito importante, quando a gente fala de autoconhecimento, saber como a gente está se posicionando, saber como a gente está se comunicando, ter plena consciência de que isso somos nós que determinamos, mas que ele tem que estar alinhado com o nosso cliente e manter e ser fiel à forma como a gente acredita que tem que se posicionar, porque ela vai ser a verdade que a gente vai levar durante todo o nosso projeto, né? Se a forma como eu me comunico atinge o público que eu espero, né? E como que você vai saber? Você só vai saber com os resultados dos negócios que estão acontecendo. Não tem como te dizer assim, legal, você fala com bastante gente, legal, isso vai ser bom para você. Ué, mas se você não fechar negócio, se você não conseguir fazer com que as empresas te entendam, se você não conseguir fazer com que os clientes queiram estar nos teus, né, no nosso caso, queiram estar nos teus eventos, não sei se está muito claro, nem a tua comunicação, nem o que vocês, né, nem o público que você espera atingir. Então, dentro desse processo de posicionamento, o teu avatar tem que estar muito claro, o teu avatar, o teu cliente ideal, né? Ele tem que estar muito claro para você, para que você consiga, então, atingir esse público, né? Porque dizer que você quer atingir mulheres que têm um filho é meio relativo. Você precisa saber quais são os hábitos dessa pessoa. Você precisa saber se ela espera estar nesse tipo de ação que você propõe. Então, é toda uma série de informações que se complementam, né? E só retornando à questão ali que a gente falou da... Oi, Júlia! Voltando, aliás, à parte que a gente falou sobre comunicação visual, às vezes a gente encontra pessoas que investem muito em design, em agência, enfim, né, em comunicação, e elas criam uma comunicação que, ao invés de atrair o seu cliente ideal, comunicar-se com as pessoas que elas querem se comunicar, elas acabam afastando. Por quê? Porque às vezes uma comunicação mal colocada, ela pode trazer uma mensagem contrária à que você quer trazer, né? Então, por exemplo, se eu ainda estou num processo de desenvolvimento, de transformação, entendendo o meu produto, entendendo o meu mercado, e eu vou lá e crio uma mega super produção para falar de mim, talvez eu não consiga, na hora de entregar o resultado, entregar exatamente aquilo que ele está entregando, porque não sou eu que estou produzindo. Às vezes, essa sensação de amadorismo no sentido de feito por mim, ela traz mais verdade na comunicação do que uma mega produção, né, para uma parte única. Então, o que eu vejo às vezes? Eu vejo às vezes vídeos incríveis, porque a pessoa investiu, contratou alguém para fazer, e aí quando ela tem que entregar, sei lá, uma foto do evento, aí você olha e fala, é a mesma empresa? Não parece. Porque, na verdade, aquilo que ela fez foi uma mega produção pontual para vender o produto dela. Nada contra fazer portfólio, tá, gente? Mas, assim, você tem que ter certeza que na hora que o teu cliente comprar, o portfólio vai estar condizente ao teu produto final, né? Então, às vezes, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele vai atrair aquela comunicação maravilhosa, vai atrair, talvez, quem esteja buscando aquele nível de qualidade. Só que se você não estiver preparado para atender
você corre o risco de fazer o efeito contrário, né? Então, é um conjunto de elementos que você precisa estar preocupado, sim, se você quer crescer, se você quer se desenvolver no mercado, se você quer ser visto pelas pessoas certas, né? Eu tenho um site para quem não conhece e vou repetir para vocês. Eu tenho um outro canal que chama Portal Sementinha de Gente, que é um site que fala enfim, de ideias e inspirações para conexão entre pais e filhos. Eu chamo de momentos especiais entre pais e filhos. Lá tem várias dicas, aí tem editoriais e tal. Eu tenho ele há 5 anos e quando eu comecei ele, eu tinha um cuidado estético com a minha marca muito grande. Então, eu tinha logomarca, eu tinha cartão de visita, eu tenho, né? Logomarca, cartão de visita, o meu site, eu tentei fazer, na época, o melhor que eu podia fazer, porque eu não tinha ninguém, eu não tinha nem condições de investir naquele momento, ele começou como um blog. E muitas pessoas chegavam para mim e olhavam e falavam, nossa, que legal. O que é isso mesmo? E não entendiam a proposta do meu trabalho, porque viam muita qualidade visual e não entendiam porque eu estava acostumado com os blogs mais amadores, mas eu vinha de uma escola, né? Porque eu trabalhei muitos anos trabalho até hoje, mas trabalhei com marketing, com gestão de marca, eu era gerente de marketing, enfim. Então, eu trouxe o mesmo cuidado que eu tinha com as empresas para qual eu trabalhava, eu trouxe o mesmo cuidado para minha marca. Só que eu comecei a perceber que aquilo assustava as pessoas, porque elas não estavam preparadas para tanta qualidade. E não vou dizer para vocês que isso me fez não querer continuar com a qualidade do meu trabalho. Só que o trabalho que eu tive para explicar foi muito maior. Porque naquele momento eu era pequena, né? Mas eu me posicionava como grande. E então a entrega que eu tinha que dar, ele era extremamente criterioso e assim, eu era muito detalhista porque eu estava me posicionando com grande sendo completamente pequena. Então eu fazia tudo sozinha e aquilo realmente foi muito desgastante. Hoje, se eu fosse recomeçar o projeto, talvez eu começasse em uma escala menor, né? Porque realmente foi um processo muito penoso, porque as pessoas me cobravam demais pelo que eu entregava, pelo que eu apresentava. Então assim, não é errado a gente desejar e se posicionar para chegar nesse nível. Agora a gente precisa ter plena consciência de que o que a gente está entregando e o que a gente consegue entregar está de acordo com a forma como a gente se posiciona e entrega valor. Então, é assim que a gente vai ser realmente notado pelas pessoas certas, trabalhando a nossa imagem, trabalhando o nosso posicionamento, trabalhando o que a gente comunica, entregando valor em todos os projetos que a gente realiza, colocando isso. A gente teve uma live agora falando sobre redes sociais, utilizando as redes sociais a nosso favor, para que elas falem positivamente, né, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas ideias, sobre tudo que a gente tem de bom para entregar, né? Então, é assim que a gente vai ser notado. E eu acho que no universo, né, da internet hoje que está tão vasto, são tantas coisas sendo oferecidas no mercado, a gente tem que ter muito cuidado de como a gente se coloca para que as pessoas certas nos encontrem, né? E a gente consiga ter resultados muito mais significativos para o trabalho que a gente quer alcançar, para os objetivos e para as metas que a gente estipular, né? É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, eu queria que vocês entendessem que tudo isso que a gente fala aqui é justamente para lembrar vocês da importância da gente se reconhecer, né, saber os nossos valores, as nossas habilidades e se posicionar da forma correta. Isso vai fazer com que a gente chegue nas pessoas que a gente quer chegar. Quanto mais clara ficar a nossa comunicação, quanto mais alinhada ao que a gente tem de valor para entregar para o mundo estiver a nossa comunicação, a gente vai conseguir se conectar com as pessoas certas. E eu falo isso para vocês em causa própria. Eu, graças a Deus,
com todo esse jeito meu de falar, eu consigo fazer com que pessoas que entendem a minha linguagem se conectem comigo. E às vezes aparecem algumas pessoas que não entendem e que aí eu percebo que elas não são as pessoas certas para eu me comunicar, ou para fazer negócios, ou para entregar as minhas ideias. Porque provavelmente elas não vão entender o valor que elas têm. E a gente começa a entender que é um esforço que talvez não se justifique. E aí a gente começa a fazer as escolhas mais acertadas para poder levar o nosso negócio assim para um outro nível, né? Tá bom? Então, acho que a conversa por hoje era essa. A gente tem uma nova live marcada para quarta-feira, né? Que a gente vai falar de como se diferenciar. Opa, Carol, 4 páginas, adorei, compartilha aí comigo depois. Quarta-feira a gente está de volta falando sobre como me diferenciar, que eu acho que também é outro tópico bem legal para quem está querendo abrir mais um caminho no mercado, ou mudar o rumo, enfim. E aí eu quero fazer um convite a vocês que estão aqui hoje online. Ai, Sil, obrigada. Eu quero fazer um convite para vocês. Tá chegando... Todas essas conversas que eu faço com vocês, elas têm um tema. Tento sempre fazer conexão do que a gente já conversou, mas acaba ficando um tema meio único, né? E eu acabo sempre recebendo pedidos para falar sobre como se destacar, como produzir, qual é o passo a passo, me dá um checklist, me ajuda, como é que eu crio uma experiência diferente nos meus eventos. Esse tipo de pedido eu acabo sempre recebendo. Eu não acho que seja uma coisa assim simples, porque na verdade é um conjunto de atitudes, um conjunto de ações que vão valorizar o resultado final dos nossos projetos, né? Mas, só um pouquinho. Falei para vocês que meus filhos ainda estão acordados. Mas eu resolvi, então, fazer um webinário, aí que é mais, assim, com uma carinha mais de aula, porque onde eu vou conseguir me aprofundar um pouquinho sobre essas principais perguntas. E aí, eu resolvi, então, fazer de um jeito mais dinâmico. A gente vai fazer um checklist do que eu considero um evento dos sonhos. Digamos assim, o meu checklist, a minha forma de criar um projeto e transformá-lo em um evento dos sonhos, algo que eu faria, né? Faria com que acontecesse com muita alegria. Enfim, eu tenho alguns projetos que a gente pode, inclusive, em outro momento falar. Já falei para vocês que eu quero mostrar um pouco do passo a passo de um especial que eu estou criando, que na verdade já está na 2ª edição, mas que eu estou criando, que é a assinatura minha, que é o Villa Kids. Mas, então, eu resolvi fazer uma aula fechada, que vai ser o que eu chamei de meu checklist do evento dos sonhos. E aí, para esse, eu não vou fazer aberto aqui online, porque eu quero conversar com gente que realmente queira ouvir esse ponto a ponto, esse passo a passo, né? Então, para isso, eu vou botar para vocês aqui um link. Só um pouquinho. Matheus, você está desconcentrando a mãe, filho? Desculpa. Obrigada. Eu vou colocar para vocês aqui um link e aí vocês vão se cadastrar para receber o convite, para receber o aviso. A gente vai tratar aí... Peraí que eu me atrapalhei toda aqui. Calma, me desconcentrei. Então, vamos lá. Não, essas crianças são ótimas. Eu tenho aqui um jogador de futebol dentro de casa, então imagina. Geralmente eles dormem às 8h30, mas aí como eu tô aqui na aula, eu deixo eles ficarem um pouquinho mais. Então, bom, vamos lá. O meu checklist do evento dos sonhos vai tratar de pontos mais objetivos, como eu falei para vocês. Então, eu vou falar de coisas que eu acredito que não podem faltar, que eu considero essenciais quando eu vou desenvolver um projeto, que eu acho que vai ajudar você. Não, Vânia, eles não querem a mãe. Nesse momento ele quer a bola. Então, vamos lá. Ele quer eu vou trazer para vocês um checklist de pontos que eu considero essenciais no desenvolvimento de um projeto, coisas que vocês não podem deixar de pensar, tá? Para se destacar, para ser algo diferenciado, né? Então, a gente vai pensar de forma... Assim, o checklist
tudo que tem que ser feito é uma coisa. Agora, o checklist para você encontrar os pontos que vão te diferenciar é o que eu quero trazer para vocês, né? Então, entender as vantagens dessa diferenciação num evento corporativo. Porque você está pensando que você vai ter que oferecer um resultado, você tem 2 clientes, você tem que oferecer o resultado para o teu cliente que te contratou e oferecer resultados para o cliente que está frequentando o evento. Então, você tem 2 clientes aí, 2 necessidades a trabalhar, né? E ações que podem acontecer, ações, atrações, enfim, vou te dar algumas ideias que vão gerar essa experiência para os clientes e que vão fazer o teu evento ser diferenciado. Então, eu resolvi fazer esse webinário. Estou preparando ele já há alguns dias, porque eu quero que seja alguma coisa bem relevante para vocês. E aí, então, para participar desse, eu vou pedir para vocês acessarem milenaluiza.com/webinário. Ô, Renato, pode escrever ali no grupo para mim, por favor? Ó, eu vou escrever aqui para vocês, só para não ficar dúvida. Deixa eu ver. milenaluiza.com/webinário. Aí vocês se inscrevem lá, porque realmente como a gente eu vou ter o chat para vocês tirarem algumas dúvidas. Então, eu quero conversar com gente que esteja pensando, né, em começar a. Obrigada, Renato. É bom ter parceiro, né? Então, vocês podem se inscrever lá. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas possibilidades de transformar aí esses eventos em algo especial e se destacar, né, nesse mercado de eventos corporativos. Como eu falei, eu sempre acabo levando para amigáveis às famílias, porque é o meu nicho de atuação, é onde eu consigo trazer algo diferenciado e algo especial que eu quero compartilhar com vocês. Mas acredito sempre que quando a gente fala de checklist, de processo, de método de trabalho, quando você entende o porquê de cada ação, de cada necessidade, você consegue reaplicar em várias outras necessidades, né, de projetos, porque ela acaba sendo um encaminhamento, né, de ações que te ajudam muito a alcançar os teus resultados. Então, talvez eu sempre vá dar, por exemplo, como exemplo, algum evento amigável à família, mas, se você quiser fazer algum evento com caráter corporativo que tenha uma outra linguagem, uma outra conotação, outro público, você também vai conseguir tirar proveito dessas informações, né? Porque assim, gente, eu sempre falo, o universo corporativo amigável à família é muito mais fascinante, criativo e mais do que vocês imaginam. Eu me divirto horrores quando eu estou fazendo eventos dentro de um ambiente corporativo, até porque você tem uma liberdade diferente de criação, porque os resultados são muito claros. Quando você está trabalhando num evento social, geralmente você está trabalhando com a expectativa de um contratante. Quando você está trabalhando no evento corporativo, você está trabalhando com a expectativa de muitos contratantes, porque na verdade qualquer pessoa que vai lá é um potencial contratante, né? Então você tem um pouco mais de liberdade. Ai, acho que caiu o negócio aqui. Caiu. Acho que caiu o negócio aqui. Então, eu gosto demais, assim, é um mercado que eu consigo me satisfazer e eu espero que vocês encontrem, quem deseja, essa mesma satisfação de pensar que é uma oportunidade muito, muito fascinante e dá para a gente aproveitar e utilizar muito a nossa criatividade. Tá bom? Então, ó, fica o convite. A gente tem, então, só para esclarecer, na quarta-feira uma live aberta para todo mundo, que a gente vai tratar, então, vamos lá, de novo, só para eu esquecer, como me diferenciar, né? E na quinta, então, aí a gente já tem um webinário fechado. Boa noite, papai do chão. Bem-vindo, eu estou finalizando aqui a live, mas se você quiser assistir, pode voltar tanto no Facebook quanto no Instagram, fica ali disponível para visualização, para você assistir desde o começo. E o convite para se inscrever, então, no webinário para quinta-feira a gente conversar um pouco mais sobre esse passo a passo de como criar aí eventos que eu considero, né, projetos dos sonhos, eventos dos sonhos, aqueles que a gente se realiza fazendo e que pode alcançar os resultados incríveis que a gente espera, né? Mas isso não é uma coisa que a gente consegue, assim,
aprender no dia do dia para a noite, acho que são coisas que a gente vai entendendo, necessidades que a gente vai descobrindo, que a gente vai trabalhando. O webinário de quinta-feira, por ser um conteúdo mais extenso, eu vou fazer cedo, eu vou fazer às 14 horas, tá? Mas aí deixa lá o teu e-mail, Joyce, você vai ser avisada de qualquer jeito, mas deixem lá o e-mail, mesmo que você não consiga assistir, depois a gente consegue conversar com vocês para que vocês possam assistir parte. Eu sei. E o importante é vocês, quem estiver online, vai poder interagir comigo, vai poder tirar dúvidas, trazer alguns questionamentos à tona dentro do assunto que a gente estiver conversando. E essa parte é muito mais gostosa, porque a gente consegue, ao vivo, entender quais são as principais dúvidas. Tá bom, gente? Então, ó, muito obrigada, boa noite. Quarta-feira eu estou de volta online. E quem quiser participar quinta-feira do webinário, não deixa de se inscrever. milenaluiza.com/webinário. Tá bom? Beijo, uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Até quarta.